Dorival já deu o recado. É muito provável que o Brasil vá ter vários minutos de muita dificuldade contra a Inglaterra. Mas será que a Inglaterra é tudo isso? Será que são justificadas as previsões de que a Inglaterra é muito mais time do que o Brasil e que será assim também no sábado? Bom, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva, habilite a notificação. Podem chegar todos aqui. A gente está aí nessa marca dos 150 mil inscritos. Muito obrigado. A gente está bem perto de bater essa marca. E eu vejo, sim, lógico, vários méritos da seleção da Inglaterra, que é forte, que não perde desde as quartas de final da Copa do Mundo contra a França, que tem um trabalho já muito longo do técnico Gareth Southgate e que tem, quando todos os seus jogadores estão saudáveis, muitas opções e caras que podem definir qualquer jogo de futebol. Quando não tem todo mundo saudável, que é o caso do jogo de amanhã contra o Brasil, eu acho que as forças se equivalem mais. E se eu tivesse que escolher, quando olhasse para geração e falasse de todos os jogadores saudáveis, brasileiros e ingleses, eu muito provavelmente ficaria com a seleção brasileira, tá? Incluindo aí o próprio Neymar, que está machucado e que sempre que joga com a camisa da seleção brasileira faz muita diferença. A gente vai escutar daqui a pouquinho uma fala importante do Dorival Júnior sobre esse confronto contra a Inglaterra. Quero projetar as duas escalações também e trazer alguns dados estatísticos sobre Brasil e Inglaterra. Porque eu vejo que é natural todos nós encararmos, e é um grande teste para o Brasil, é um grande jogo, e existe muita expectativa. É a estreia de um técnico como o Dorival, que todo mundo sabe que é um bom treinador. E eu acho que o Brasil tem 2 trunfos para se escorar antes desse jogo contra a Inglaterra. O primeiro, que diz respeito ao Dorival, é um técnico que rapidamente costuma fazer seus times jogarem bem. Ele não precisa de tanto tempo de adaptação. É lógico que com uma semana não dá para a gente cobrar do Dorival um time pronto. Mas ele sabe, falou muito disso na entrevista coletiva, falou da característica dele de olhar para o elenco e adaptar o time às condições do elenco. Então ele falou, olha, eu não me ligo muito em números não. Ele não chegou a falar 4-4-2, mas assim, para mim o número, qual que vai ser a formação e tudo mais, ela não é tão importante quanto criar uma equipe equilibrada e que se ajuste às características e necessidades dos jogadores. Então, nesse primeiro momento, mais um técnico que chega à seleção tentando encaixar, como ele mesmo falou, o que é característica do jogador no clube, deixá-lo mais à vontade na seleção, demandando desse jogador algumas coisinhas para o funcionamento do todo. Que me parece muito claro e muito óbvio, o Dorival Júnior indo num caminho de mais segurança e tentando achar uma forma mais fácil de encurtar o caminho. Vamos escutar, eu separei uma resposta do Dorival Júnior, foi até para o Fred Caldeira, nosso grande companheiro lá da TNT, uma super pergunta sobre o que ele pensava na hora da convocação, na hora que teve que fazer os cortes e depois dos treinamentos, sobre essa questão tática e o confronto de hoje. Vamos escutar e aí a gente traz as escalações, enfim, projeta um pouquinho mais o duelo. E assim, nós tivemos algumas alterações, né, ao longo de todo esse... Só reforçando aqui os jogadores que foram cortados por lesão, o Ederson, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, o Casemiro e o Gabriel Martinelli. Esses 5 aqui foram cortados dessa lista da seleção brasileira. Esse processo, perdemos alguns jogadores, porém eu estou muito satisfeito com aquilo que eu estou vendo aqui. O interesse de cada um, as qualidades apresentadas. É natural que futebol seja um conjunto. E, nesse sentido, nós temos aí muitos jogadores que estarão vestindo a camisa da seleção pela primeira vez. Vou pausar porque aí eu já aproveito para confirmar a lista daqueles que podem ou vão estrear, né? Bento, Léo Jardim, Rafael, os 3 goleiros, nenhum jogou. Fabrício, Bruno, Beraldo, Murilo e Wendel. Só aqui a gente já está falando de 7 jogadores. E
João Gomes, Pablo Maia, 8 e 9, Galeno e Savinho. Então são 11 jogadores, né, que jamais vestiram a camisa da seleção brasileira. Eu, como comandante, eu tenho que entender que, mesmo percebendo qualidades em todo o processo e no grupo em especial, você também tem que conviver com o lado em que talvez em 90 minutos nós possamos ter aí momentos importantes e de um certo equilíbrio. Em outros, com certeza, teremos algumas dificuldades. Muito em razão desse quesito, como também da própria capacidade da equipe adversária. Então, tudo isso nós temos que pesar muito. Agora, você tenta acelerar um processo. Foram apenas aí 3, 4 trabalhos. Os primeiros, sem estarmos com todo o grupo aqui presente. Mesmo com todo esforço, eu entendo que é um jogo com um sério risco e que nós teremos que assumi-lo, correndo muito mais, talvez, do que o necessário e buscando compensarmos algumas possíveis fragilidades que existam ao longo de uma partida com uma entrega um pouco maior e uma determinação, talvez, muito mais direta de cada um de nós. Eu acho que é o único caminho para que possamos superar aí qualquer possível situação em razão do pouco trabalho, do pouco tempo de trabalho e, naturalmente, de um conjunto que talvez não dê a resposta necessária, à exceção de momentos de uma partida que com certeza será muito disputada. Então você já fica preparado, né? Porque o Dorival ele deixa muito claro. Ele não espera a resposta do time por 90 minutos. Isso é muito natural. A gente tem que estar preparado, como ele falou, mas assim, eu digo assim, paciente também. Só que, mesmo que o Brasil só consiga durante alguns momentos ou igualar ou ser superior à Inglaterra, isso já deveria ser suficiente, na minha opinião, para fazer o Brasil vencer a partida da Inglaterra. Por que, Luiz? Se o trabalho do Southgate é muito mais longo, se a Inglaterra é uma vice-campeã da Europa, é uma quadrifinalista de Copa do Mundo, porque eu não vejo tanta diferença individual entre brasileiros e ingleses no jogo de amanhã. Se tiver o Harry Kane, que é improvável porque não fez o treino prévio à partida, a Inglaterra ganha muito. O Brasil não terá nenhum jogador do nível do Harry Kane caso o Kane jogue. Mas, independentemente disso, o Brasil tem capacidade individual de, sim, competir, vamos dizer assim, de frente, não só de igual para igual, como ser melhor em alguns momentos do jogo contra a seleção da Inglaterra. Eu separei aqui, eu fiz um levantamento, não vou mostrar porque visualmente não está muito bonito, mas eu fiz um levantamento assim de gols e assistências dos jogadores de Inglaterra e Brasil nas 5 grandes ligas. É óbvio que a Inglaterra, de toda a convocação, só tem um jogador que não está nas 5 grandes ligas. Então é óbvio que ela terá mais jogadores com melhores números do que os números dos jogadores da seleção brasileira. Mas eu peguei aqui, somando todos os jogos de campeonato nacional mais competição europeia, seja Conference, Europa League ou Champions e Liga. Eu não considerei as Copas Nacionais, não. Os jogadores da seleção inglesa, tirando os goleiros também, né? Porque aqui é por número de gols e assistências. Somaram aí 563 jogos para 160 gols e 92 assistências. Total de 252 participações em gols na temporada. Dá 0,44 por jogo. O Brasil, somando aí todos aqueles que atuam nas 5 grandes ligas da Europa, tem uma somatória de 378 jogos. São quase 200 jogos a menos. Tá? São 185 jogos a menos. E o Brasil com 144 participações em gol, que é menor um pouquinho, né? Os brasileiros fizeram 74 gols e deram 70 assistências, dá 0,38 por jogo. Os ingleses, como eu falei, 160 gols e 92 assistências. É uma diferença
no mais alto nível? Pode ser que esse nível de enfrentamento distancie a seleção da Inglaterra da brasileira. Aí eu já acho que não, porque analisando a qualidade individual, eu não vejo tanta diferença assim. E aí é a hora que eu quero partir para as escalações, pegando até aqui a arte que os companheiros da TNT fizeram. Olha, o Brasil vai ter um estreante no gol, e numa comparação aí com o Pickford, eu já vou tentando comparar direto com os jogadores da Inglaterra. E eu acho que o Bento, ele pode ser já do mesmo nível do que o Pickford, e o teto dele é mais alto do que do Pickford. Então eu acho que o Brasil não deve nada aqui à Inglaterra nessa posição da lateral, do gol, tá? Quando a gente começa a ir para outras posições, na defesa principalmente eu vejo bastante diferença. O Walker com o Danilo é muito seguro, mas o Walker é um dos melhores do mundo, marca qualquer um e é um cara que sabe competir também contra o Vinícius Júnior. Já demonstrou isso em outros jogos e tem tudo para ser um grande confronto entre ambos também nesse amistoso. Fabrício Bruno e Maguire. Fabrício Bruno, se o Brasil ficar com a bola no ataque, ele tendo que correr para trás, eu acho que ele é super... Eu acho que ele vai ser muito bom. Eu acho que ele seria mais bem utilizado com o Brasil pressionando e ele tendo que cobrir pela velocidade que ele tem. Mas ele é acho um bom zagueiro, tá? Ele com o Maguire, prefiro o Fabrício Bruno de olhos fechados. O Beraldo, o potencial dele é muito grande, um cara que também constrói muito bem o jogo. Então é uma combinação boa de um zagueiro canhoto com outro destro. Pode ser também o Bremer no lugar do Fabrício Bruno, mas eu acho que o Beraldo, olhando para o futuro e com o conhecimento que o Dorival tem das qualidades dele, a gente tem tudo para encaixar. Mas na comparação com o Stones hoje, o jogador da Inglaterra está um pouquinho mais pronto, obviamente, né? A gente já viu ele jogando em várias funções lá no City e é um cara que encaixa muito bem no esquema aí do Gareth Southgate. O Wendel na lateral esquerda, eu não sei quem vai jogar. Se vai ser o Chilwell, se vai ser o Gomes, como é que vai fazer a sua lateral esquerda da seleção da Inglaterra. Eu não acho o Wendel um mau jogador, não. O cara que já está na Europa também há bastante tempo, jogou um tempão lá na Alemanha. Eu acho um bom jogador. Ponto. Nada excepcional. O Brasil, na minha opinião, tem... Olhando essa última linha do Brasil, que durante muito tempo foi a zona mais segura da seleção brasileira, nos últimos anos todos, você falava assim, o Brasil não tem problema na defesa, não. Pode ter problema do meio para frente, mas na defesa não tem. Eu acho que hoje a defesa do Brasil, entre todos os setores, é o setor mais frágil que o Brasil tem contra a Inglaterra no jogo de amanhã. No meio de campo, foi até perguntado do Dorival sobre tentar igualar, colocando jogadores que atuam na Inglaterra, que tem um enfrentamento constante contra os caras que estarão do outro lado. Ele disse que foi a meritocracia que determinou a escalação dele. Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá. Eu entendo que nessa formação, o Bruno Guimarães ele é o cara que fica mais parado como o organizador da jogada. Tipo o regista retrato, como eles falavam lá na Itália, o armador de trás, o volante passador, como era o Pirlo. Eu imagino que o Guimarães vai fazer essa função. Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui. O Bruno Guimarães vai fazer essa função, com o João Gomes tendo essa força da ida e da volta, que ele tem muito, e também muito do bote, do desarme, e o Paquetá livre para criar nesse 4-2-3-1 aqui, com o Rafinha do lado direito, vindo do lado esquerdo, Rodrigo lá na centroavância. Eu acho do meio para frente o Brasil muito bom, muito interessante. Eu gosto muito dessa formação com Paquetá, Vini, Rodrigo e Rafinha. Porque você tem drible com todos os 4 jogadores, você tem velocidade com os 4 jogadores e capacidade de finalização, sim, com pelo menos 3 dos 4. Acho que o Rafinha, na hora de finalizar em gol, é dos 4 aí o que tem mais deficiência. Então é uma boa escalação. Só que aí, se a gente comparar, e eu tinha até parado de fazer aqui no meio de campo, porque eu queria antes explicar essa dinâmica do meio de campo do Brasil, para depois fazer uma análise mais individual. Quando você tiver um Rice que está vivendo uma grande temporada, a temporada do Rice é melhor do que a temporada de qualquer um dos 2 volantes do Brasil. O Phil Foden, numa comparação com o Rafinha, a temporada dele é muito melhor. O Bellingham com o João Gomes, a gente não precisa nem comparar, porque o Bellingham é um dos melhores meio-campistas do mundo, né? Aí lá no ataque, cara,
Se não jogar o Harry Kane, se jogar Bowen, Watkins e Rashford, como estão cogitando, individualmente, você não vê tanta diferença assim. Aliás, você vê mais qualidade do lado do Brasil, eu pelo menos vejo, mais qualidade do lado do Brasil do que do lado da Inglaterra. Em que pese a temporada do Bowen só, até anotado aqui, né? 15 gols em 34 jogos, do Watkins 19 gols e 10 assistências em 35 jogos. São temporadas muito fortes dos dois, que a gente tem que levar em consideração. O Rashford não faz uma grande temporada, são só 7 gols para ele, considerando só Liga dos Campeões e Premier League, tá? Todos esses números que eu falei aqui só de competições europeias e campeonatos nacionais. Então, o Brasil não está muito atrás na individualidade. Por isso que eu fico um pouco surpreso quando eu vejo as pessoas assim, dizendo que vai ser dramático, que o Brasil tá ferrado amanhã contra a Inglaterra. Eu posso até queimar minha língua e o Brasil perder o jogo, até de repente ser goleado, mas eu não vejo tanta diferença entre as individualidades. Do ponto de vista coletivo, é óbvio que a Inglaterra está mais adiantada dentro do seu processo. E para a gente fechar os números aqui do Opta, o Brasil vai enfrentar a Inglaterra pela primeira vez desde 2017, quando empataram em 0-0 em Wembley. E lembrou também que o último jogador inglês a marcar contra o Brasil foi o Wayne Rooney em 2013. Mas, ao todo, isso aqui que me chamou a atenção, 26 partidas, 11 vitórias do Brasil, 11 empates e só 4 vitórias da Inglaterra. Tá? A Inglaterra venceu 15% dos jogos. Só Escócia, Gales, Alemanha e Brasil, né? Esses são os 4 times que mais venceram a Inglaterra em toda a história. E em Wembley, foram 12 jogos, o Brasil venceu 3, empatou 7 e perdeu 2 vezes só. Tá? É um retrospecto muito bom do Brasil, jogando contra a Inglaterra em Wembley, jogando contra a Inglaterra em qualquer lugar, e vejo o Brasil com boas condições de vencer a Inglaterra lá dentro. E estou muito esperançoso em ver o Dorival Júnior fazer do Brasil, porque ele disse isso e sabe da sua responsabilidade, que o Brasil tem que ser sempre um protagonista, um time equilibrado na defesa, mas que o mecanismo ele tem que estar à disposição do Brasil jogar bem ofensivamente, porque é isso que a gente cobra. E não adianta a gente querer ser mais realista do que o rei e falar, não, o Brasil... Ou querer ser assim... Porra, querer mentir pra si próprio, né? Falar, não, se o Brasil jogar na defesa e ganhar, tá bom. Não é verdade. Você sabe que não é verdade. Eu sei que não é verdade. Então a gente tem que encarar os fatos como eles são. Exigência da seleção brasileira é ser uma boa equipe, do ponto de vista da solidez defensiva, mas ser uma equipe ofensiva, que é da nossa natureza, é como a gente gosta de ver o Brasil jogar. Eu vejo o Brasil com boas chances amanhã, quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e fale. Você acha que o Brasil é muito pior? É do mesmo nível? É melhor do que a Inglaterra? Manda pra gente e amanhã, depois do jogo, teremos vídeo aqui no canal também. Beleza?